Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. É com muito prazer que venho participar mais uma vez desse ciclo de palestras que esse memorável centro faz. Agora, palestras sobre o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Falarei sobre o tema A Melhor Medida, que é a mensagem 67 do livro Palavras de Vida Eterna. Vou ler a mensagem para depois discorrer sobre ela. A melhor medida. Tenha, porém, a paciência, a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem falar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. E agora o comentário de Emmanuel. Mais que as doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mas que os micróbios patogênicos a te assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão com agentes mentais inquietantes atormentando-te as fibras da alma. Levanta-te cada manhã muita vez com a luta da véspera e antes que te harmonizem as forças, cambaleia mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente, contudo mal terminas o arrazoado afetuoso, há quem te malzine as palavras, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas o cavaleiro de toda crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenha carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda dificuldade, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de quem te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores arrima-te a paciência. Em todo embaraço espera com paciência. Todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas, e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se que um homem, certa vez, foi visitar um amigo para passarem juntos na casa dele um fim de semana. E após a primeira noite de sono, ao acordarem de manhã, o anfitrião convidou o amigo para irem juntos à banca de jornal, para que ele comprasse o jornal do dia. Ambos seguiram para a banca de jornal, onde o anfitrião vai comprar o jornal do dia. Com muita educação, com muito carinho, com muito afeto, ele solicita o jornal do jornaleiro, que o trata com muita rispidez e grosseria, o tempo todo de muito mau humor, lhe dirigindo palavras, às vezes até de baixo nível. Ele então adquire o jornal, paga, agradece de todo o coração, desejando ao dono da banca um ótimo dia e que ele fique na paz de Deus. E se afastam rumo à casa novamente, quando o amigo, então, o visitante, pergunta a ele: por que você foi tratado tão rispidamente? Por que você foi tratado com tanta grosseria por aquele jornaleiro mal educado? E, no entanto, você tratou ele tão bem, não revidou em nenhum momento as grosserias que ele lhe dirigiu. Ele disse: meu amigo, todos os dias quando eu acordo,
eu tenho dois caminhos a seguir. Eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu escolho ser feliz, ou eu escolho ser infeliz. A escolha é minha. E hoje, como todos os outros dias, eu escolhi ser feliz. Independente do que as pessoas façam ou digam ao meu respeito. Porque a felicidade implica em estar em paz comigo mesmo. Não é ele que vai atrapalhar o meu dia, porque eu decidi hoje ser feliz. Que interessante, não? Porque a felicidade é um estado de espírito. Porque todas as vezes que acordamos realmente, nós temos dois caminhos a seguir. Ser feliz ou ser infeliz vai depender das nossas escolhas e do que vamos fazer naquele dia. Estar em paz é estar blindado para as adversidades do dia, para as coisas que nos acontecem. É seguir em frente, sabendo que Deus está no comando e que estamos em paz com Ele. É mais ou menos assim. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 38, ele nos recomenda o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas pagai o mal com o bem. Se te ferirem na face direita, oferece-lhe a esquerda. Se te forçarem a andar 1 milha, ande 2. Se te roubarem a capa, dê também a túnica. Não recalcitres ao mal, mas pagai o mal com o bem. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz mais ou menos a mesma coisa que Jesus quis nos ensinar no Sermão do Monte. Paulo diz: não se deixe vencer pelo mal, mas ser vencedor do bem contra o mal. Ou seja, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É o que o Paulo nos sugere em Romanos 12, capítulo 21. O mal não merece ser reagido, não merece ser enfrentado. Porque na natureza tudo que é enfrentado se defende e na defesa se fortalece. Quero dizer para vocês, meus amados, que a essência divina que nós temos, por quanto somos filhos de Deus, não reage, só age. O que age é a essência, o que reage é o ego. E quando há reação de uma coisa com outra, há conflito, há guerra. Por isso que aquele velho ditado é muito importante que entendamos. Quando um não quer, dois não brigam. Então, os conflitos de ego é que fazem com que as guerras aconteçam, as desarmonias imperem no nosso meio. Quando estamos preparados, quando estamos a desenvolver o bem, a mostrar a outra face, porque quando Jesus disse, quando te ferirem na face direita, ofereça-lhe a esquerda, não é literalmente a face para ser esbofeteada. Não. É que se alguém me faz o mal, que eu mostre a outra face, que é o bem. Não é? Que eu mostre a outra face, que é o bem. Jesus é o príncipe da paz. Por isso que quando Pedro desembainhou a espada para cortar a orelha de Glauco, aquele que o esbofeteou, ele disse, embainha a tua espada, Pedro. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha para Glauco nos olhos e paternalmente diz, se eu errei, me corriges. Mas se eu não errei, por que me bates? Aquelas palavras tocaram profundamente Glauco, que segundo a tradição bíblica enlouqueceu. Só com aquelas palavras de Jesus. Então o bem, a essência de Deus, a essência divina a qual carregamos como filhos da luz, como filhos de Deus Altíssimo, não reage. A essência age, a essência ama, a essência perdoa, a essência silencia diante das críticas. E é isso que a mensagem de Emmanuel quer nos dizer, para que a gente se blinde contra as diversidades do dia e siga em frente, sempre com fé, com perseverança, perseverando sempre no bem, perseverando sempre no amor. E nunca reagir aos impropérios, às críticas das pessoas de fora. Silenciar, porque aqueles que criticam, aqueles que estão agindo em desarmonia conosco, um dia eles mudarão. É isso que a mensagem diz.
Um dia mudarão. Que tenhamos paciência, porque é assim que Deus age no universo. É assim que ele termina a mensagem. Deus trabalha com paciência o tempo todo. Deus é paciente, é benigno e trabalha incessantemente na paciência, no silêncio perene do universo. É onde Deus trabalha. É onde Deus trabalha. Os cristãos primitivos se despediam uns dos outros, se cumprimentavam quando se viam, desejando a paz de Cristo. A paz de Cristo. A paz de Cristo. Que não é uma paz que o mundo concebe. Nós entendemos a paz como a ausência de guerra. Mas a paz do Cristo é algo divino que o mundo não consegue conceber. Ele mesmo disse: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Mas não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo, a paz que eu dou, o mundo não compreende. Sabe por quê, amados? Porque é uma paz que vem de Deus. Uma paz oriunda de Deus, que difere da paz que entendemos aqui no mundo. Aqui para nós, a paz é a ausência de guerra e de conflito. Tá bom. Então que entendamos assim e que fujamos da guerra e do conflito já é o começo. Porque aquela paz que Jesus nos prometeu é algo muito maior. Mas que começa com esta, entendendo que os conflitos e as guerras, né, não condizem com a paz. Então busquemos essa paz em nós mesmos, que é o começo daquela paz que um dia Jesus nos prometeu. Interessante, né? Que ele diz lá no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não reajas ao mal. Nossa, olho por olho, dente por dente. Era a lei de Moisés, a lei de Italião, que era justa, era a equidade, um por um, mão por mão, pé por pé, não é? E Jesus diz: não, ouviste o que foi dito naquela época, agora eu digo, ame, perdoe. Se alguém te forçar a andar uma milha, ande duas. Né? Então, a lei de Jesus já é uma lei de amor, já não é mais de reação, é de ação no bem, é de ação no amor. Mahatma Gandhi, que nem cristão foi, claro, ele dizia que se a lei do olho por olho, dente por dente, vigorasse até os dias de hoje, estaríamos todos cegos e banguelos. Não tem como, é o amor que tem que vencer, é o amor que tem que imperar, isso tem que começar em nós mesmos. Nas bem-aventuranças, que é onde começa o Sermão do Monte, Jesus é enfático ao dizer: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é paz. É na paz do universo que Deus trabalha. Então os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. E os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Mas eu só posso promover algo, eu só posso falar de algo, agir em algo, quando este algo estiver desenvolvido e construído dentro de mim. Porque só dá amor quem tem amor, a gente só dá aquilo que tem. Por isso que os pacificadores, para serem pacificadores, eles precisam construir a paz dentro deles. Para poder eles darem a paz, para poder eles ensinarem a paz e exemplificarem a paz. Madre Teresa de Calcutá, quando era chamada a fazer alguma campanha contra a guerra, ela dizia: não, eu não quero fazer campanha contra a guerra, eu quero fazer campanha a favor da paz. É diferente. É diferente. Então é isso que a gente precisa fazer para sermos verdadeiramente chamados de filhos de Deus. Como Jesus assevera no Sermão da Montanha, precisamos ser pacificadores. E para sermos pacificadores, precisamos ter a paz dentro de nós. Então, que andemos em frente, que sejamos otimistas, e não demos ouvido às críticas, aos pessimistas ao nosso redor, aqueles que criticam o nosso comportamento. Se agirmos com consciência, vamos seguir em frente. Tem um ditado popular que diz, né? Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. E que sejamos essa carruagem de amor, que hajamos assim com o amor que há em nós, com esta paz que o Cristo quis nos ensinar. Conta-se que existiam alguns sapinhos que iriam subir o morro, um de cada vez. O vencedor seria o que chegasse ao topo do morro. Porém, era um morro muito íngreme, de muito difícil acesso, e quando vários deles tentaram subir, a multidão embaixo gritava: você não vai conseguir, esse morro é muito perigoso, é muito íngreme, ninguém conseguiu até agora, você não vai conseguir, é melhor desistir porque você não vai conseguir, você pode até morrer nessa empreitada. E eles desistiam, ou então eles caíam no meio do caminho. Quando um daqueles sapinhos conseguiu subir até o fim,
não obstante as críticas e aos pessimistas que gritavam. Então, quando os jurados foram ter com ele para saber qual era o segredo daquela vitória, perceberam que aquele sapinho era surdo. Ele venceu porque ele não deu ouvido, porque ele não tinha ouvidos para ouvir as críticas de pessimismo, os desanimadores de plantão. Então, Chico Xavier falava, quando você for revidar alguma coisa, for falar alguma coisa para alguém, primeiro coloque na boca a água da paz. Como assim, Chico? Como a água da paz? Antes de pronunciar a reação para alguém, você coloque água na boca, deixe a água na boca por alguns minutos e só fale quando você tirar aquela água da boca. Enquanto você estiver com aquela água na boca, é a água da paz. Você não pode falar, mas enquanto isso, reflita no que você vai falar. Então os ensinamentos estão aí, meus amados. Os grandes pacificadores da vida, os grandes santos do Evangelho que foram da igreja, que foram pacificadores, eles primeiro construíram a paz dentro deles. Mahatma Gandhi, a qual me referi há pouco, ele foi um grande pacificador. Ele desenvolveu a paz. Ele libertou a Índia do jugo inglês sem disparar um tiro, sem carregar uma arma, apenas usando a paz como bandeira. Ele era um pacificador, porque ele havia desenvolvido a paz dentro dele. Por isso que deu certo. Ele não só falava, ele exemplificava tudo aquilo que falava. Por isso que nós falamos de Jesus até os dias de hoje. Porque Jesus não só falou, não só nos ensinou, não. Jesus vivenciou tudo aquilo que falava. Então os grandes pacificadores, quando a gente lembra e tenta imitar, são aqueles que vivenciaram aquilo que falaram. Mahatma Gandhi foi um deles. Tem outro também, grande pacificador, Francisco de Assis. Ora, Francisco de Assis abdicou de uma vida de luxo, de riquezas, da fortuna do pai, em prol do Evangelho de Jesus. Aquele que escreveu a maravilhosa oração de São Francisco. E o que é que ele pede? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Olha só, porque a paz é de Deus. Então que sejamos o instrumento desta paz de Deus. Instrumentos, porque somos co-criadores junto com Deus. Quando Deus criou o homem, que é o ápice da criação divina, Deus descansou, entre aspas, porque agora o trabalho é nosso. Deus levanta o caído, quando levantou aquele assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó, através do samaritano. Deus não se manifesta para fazer, ele usa o homem para realizar o seu trabalho. Então, quando o homem age no bem, quando o homem ama, ele é instrumento de Deus. Por isso que eu digo sempre, meus amados, quando nós amamos, nós parecemos com Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é paz. Então, que sejamos instrumentos de Deus, que Ele faça de nós instrumentos da sua paz. Para onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver desunião, que eu leve união. Ou seja, a outra face. A outra face. E não é reagindo aos impropérios, não é reagindo às críticas de plantão que ouvimos sempre ao nosso redor no dia a dia, não é? Que vamos ser esse instrumento da paz. Muitas vezes, quando a mensagem de Emmanuel fala, silencie, fique calmo, não diga uma palavra, tenha paciência, porque é com paciência que Deus rege o universo todo. É naquela calma perene, é naquele silêncio universal, naquela paz que Deus trabalha incessantemente. Então a gente precisa ser realmente instrumentos de Deus, enquanto filhos de Deus, filhos do Altíssimo e ápice da criação divina. Então, que sejamos assim, meus amados. Há uma oração, que é uma oração maravilhosa, que as Irmandades Anônimas sempre professam. Quando se reúnem ali para fazerem as suas psicoterapias de grupo, se reúnem ali e fazem a oração da serenidade. Serenidade. Serenidade é o silêncio perpétuo do coração, é estar em paz, embora o mundo lá fora pareça estar em turbulência. Isso é que é serenidade, né? Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Olha, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença, vivendo um dia de cada vez, desfrutando
um ensinamento de cada vez, olhando as vicissitudes da vida como um caminho para encontrar a paz, considerando como tu este mundo como ele é, e não como eu gostaria que fosse, para ser meramente feliz contigo nesta vida e eternamente feliz contigo na eternidade. Que lindo, não? Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E quem eu não posso modificar? O próximo, o outro. O outro eu não posso modificar, vou sofrer se eu tentar. E se eu tentar, eu não estou sendo indulgente com as imperfeições alheias. Eu preciso ser indulgente com as imperfeições alheias. É um dos pilares da caridade, como entendia Jesus. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, indulgência com as imperfeições alheias é isso. É eu aceitar o mundo como ele é, a pessoa como ele é, e não como eu gostaria que fosse. A oração continua dizendo coragem para modificar o que eu posso. E o que é que eu posso mudar? A mim mesmo. Mesmo assim, com muita dificuldade, com muita luta, com um bom combate de Paulo, é que eu consigo mudar a mim mesmo. Por isso, serenidade para aceitar os outros, coragem para mudar a mim mesmo e sabedoria para saber em que momento aplicar esse ensinamento. O que eu posso e o que eu não posso modificar, senão eu vou entrar em conflito e vou ser infeliz sempre. Então, meus amados, que busquemos a paz. Então, meus queridos, que busquemos o amor de Deus, que sejamos assim. Muitas vezes as brigas acontecem, os conflitos acontecem, principalmente no trânsito de São Paulo, imagina. Quando as pessoas descem dos automóveis depois de uma pequena colisão e cada um quer ter razão. Então os egos se encontram e há conflito e há brigas. Mas quando um cede, quando um dá razão para o outro, embora às vezes até tenha e diga, não meu amigo, você tem razão, vamos acertar. Acaba-se a briga. Acaba-se a briga. Porque eu pergunto, você quer ter razão ou quer ser feliz? Ah, eu quero ser feliz, Gesualdo. Então dê razão para o outro. E seja feliz, meu amado. Porque razão é uma coisa interessante. É uma coisa pela qual nós brigamos. E quando nos dão a razão, nós não sabemos o que fazer com ela. Não é assim? Então dê razão para o outro. Abençoe sempre. Reconheça que está errado, mesmo às vezes você estando certo. Que importância isso tem? Isso é mostrar a outra face. Isso é mostrar o outro lado, esse é o verdadeiro ensinamento. Então, a mensagem de hoje vem nos dizer isso, vá em frente, não fale, não reclame, não revide, mas persevere na atividade do bem. Essa é a mensagem de Tiago à sua comunidade quando ele escreveu aquela epístola. E é assim que nós devemos entender, não é? Perseverar no bem, tentar construir essa paz dentro de nós. Essa serenidade, esse equilíbrio, essa faixa da normalidade emocional. Nós precisamos desenvolver isso e é para isso que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque viver é um exercício de crescimento. Ter uma existência na Terra é se exercitar para o amor, para a paciência, para a paz. Então é por isso, não vai ser assim de repente. É o ideal que eu tenho que buscar. Eu tenho que mudar aos poucos. É assim. Não adianta marcar na folhinha, a partir de tal dia eu vou mudar, vou ser pacífico, vou desenvolver a paz e o amor dentro de mim. Não, não é assim. Na natureza não dá saltos. Tem gente que quer ir para o céu de elevador. Quer chegar em casa, tomar banho, entrar no elevador, apertar a tecla céu e subir. Não, meus amados. É degrau em degrau, suando a camisa. Então, a natureza não dá saltos e que eu tenha isso como objetivo de desenvolver essa coisa dentro de mim, esta paz, esse amor, porque é aos poucos que acontece. Começa quando de manhã, a exemplo do amigo do jornaleiro, né? Decidir que vai ser feliz naquele dia, independente de qualquer coisa. E tentar se blindar dessa forma, não é? Com esse pensamento das atitudes dos outros, que tendem a querer nos fazer infeliz, mas a nossa infelicidade vai depender de se assimilarmos ou não a estas coisas. Vamos seguir em frente, porque a vida é bela. E não vamos nos apoquentar com bobagens. Essa é a mensagem do dia, essa é a mensagem de Emmanuel, esse é o pedido de Jesus quando disse, bem-aventurados pacificadores, não resistais ao mal, mas pagai o mal com o bem. Não resistas ao mal, porque o mal se fortalece se for se defender. Dê razão para ele, mostre outra face, porque esse é o verdadeiro ensinamento cristão. O ensinamento de Jesus não é uma coisa fácil de ser seguida, não.
O ensinamento de Jesus é difícil, mas é esse o caminho, é esse o ideal. Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Sabemos a dificuldade que é caminhar nessa direção, mas temos que nos propor a andar nessa direção, né? Meus amados, um dia um sábio se encontrou com um samurai que o agrediu com palavras de baixo escalão, que o humilhou na frente do seu discípulo, que disse que ele não valia nada, que ele não era de nada, que ele era um zero à esquerda, e disse muitos impropérios e palavras de muito baixo escalão, e o sábio permaneceu sereno. Quando se retiraram, o discípulo perguntou: mestre, você foi tão agredido com palavras, você foi tão ofendido e permaneceu calado. Por que não revidou? Por que não revidou? Por que não se defendeu daqueles impropérios todos? O sábio paternalmente olhou para os olhos do discípulo e disse: filho, quando você vai receber um presente de alguém, mas você não aceita o presente, com quem fica esse presente? E o discípulo disse: com quem ia me dar. Ele disse: pois é, filho, eu não aceitei nada daquilo que ele disse. Eu não aceitei nada daquele presente que ele quis me dar. Ou seja, ficou com ele. Meus amados, que os ventos da prosperidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre cada um de vocês e até nos vermos de novo, virtualmente ou presencialmente. Que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.